beleza. Se está vivo, beleza também, porque não é da minha conta. Em uma mesma congregação, tem gente que se prepara para vir para o culto. Que o culto não começa quando ele entra da porta para dentro, mas o culto começa quando ele acorda. Quando ele tem na consciência que Deus deu para ele o fôlego de vida, uma oportunidade de estar vivo. Só isso para ele é motivo de assim acordar, levantar as mãos para cima e dizer: glória ao teu nome, Senhor. Porque teve muita gente que se deitou e morreu e não acordou, mas eu estou aqui vivo para a glória do teu santo nome. Em uma mesma congregação, tem crente que ama ajudar o próximo, mesmo que esteja com dificuldade, com problema, com prova, mas ele tem isso no coração. A dor do meu irmão é minha dor, o choro do meu irmão é o meu choro, a alegria do meu irmão também é minha alegria. Mas também tem crente que não está nem aí, espírito de sacerdote e espírito de levita, que quando vê alguém caído no chão, atravessa, vai para o outro lado da rua, para não estender as mãos para ajudar. Deus está falando ao nosso coração aqui nessa noite. A igreja evangélica brasileira vai bem, vai mais ou menos, e ela vai mal. Capítulo 20 de João, versículo 19. João diz que quando Jesus ele morre, os discípulos se trancam dentro de casa, com medo de serem pegos também e levados para a morte, para a cruz. Mas o texto sagrado diz que Atos 2 é um divisor de águas, porque antes de Atos 2 os discípulos estavam trancados com medo, mas depois de Atos 2 do Pentecostes, os discípulos vão passar a serem trancados por falta de medo e por causa da ousadia do Espírito Santo na vida deles. Antes de Jesus voltar para os céus, ele reúne os discípulos e diz assim: este sobre vocês eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Qual era a condição? Ficar em Jerusalém. Para quê? Para ser revestido de poder. Diz o texto que mais à frente, Jesus está de novo reunido com os discípulos. Minutos antes de ser levado aos céus, ele está conversando com os discípulos. E os discípulos fazem uma pergunta: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus responde: não interessa, não importa a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtudes ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto Jesus estava falando, ele é levado aos céus. Os discípulos ficam olhando para cima, assustados e admirados. Aparece um varão ao lado e diz: por que vocês estão olhando assim, espantados, admirados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo é o mesmo Jesus que descerá em glória no dia do arrebatamento da igreja. Irmãos, olha para cá, nós não podemos perder essa esperança. Às vezes nós estamos adorando, cultuando, pregando, e nós nem temos na mente que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas eu tenho uma palavra para nós aqui nessa noite. Pode ser, enquanto nós estamos cultuando aqui nesse lugar, os céus podem se abrir e Jesus pode voltar para buscar a sua igreja num abrir e nos piscar de olhos. Você tem essa esperança no coração? Levante a mão assim para cima comigo. Diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A história diz, irmãos, que aproximadamente 500 crentes começam o propósito. E é sempre assim. No começo do propósito tem sorriso, no começo do propósito tem empolgação. Tem crente que começa um propósito na igreja de oração sorrindo e diz: pastor, eu vou estar lá. Toda reunião de oração eu vou estar lá. Todo culto de oração eu vou, pastor. Eu estou feliz, eu estou alegre. Mas, irmãos, o bicho não pega no começo do propósito. O bicho pega
é no decorrer do propósito. Aleluia. Oh glória! Deus está falando com um crente aqui que começa uma coisa e logo desiste. Começa sorrindo, começa alegre, mas o propósito vai vindo, você vai desistindo. Deus está te dando autoridade aqui nessa noite. Você vai chegar até o final desse propósito e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. 500 crentes começam um propósito. Eles vão para o cenáculo e das casas para orar. E a oração era: Senhor, manda do teu poder. Desça com teu Espírito Santo. Desça, Senhor. Mas irmãos, nada que Deus faz acontece na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer. A nossa geração quer fazer Deus de marionete. Eu quero orar agora e eu quero a minha vitória agora. Eu quero jejuar agora e eu quero milagre agora. Pode acontecer, mas normalmente não é assim que Deus trabalha. A gente faz parte de uma geração apressada que gosta de andar no elevador espiritual. O que tu quer? Vitória. Entra dentro do elevador. Entrei, aperta o botão. Não precisa de esforço, não precisa mais de lágrima de choro. É tudo na facilidade. Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha com elevador. Deus trabalha com escada. Quer vitória? Vai ter que suar degrau por degrau. Vai subir devagar, vai suar a camisa, mas quando a vitória chegar na tua mão, não tem pombagira, tranca-rua, diabo, nem mulher que arranca o que Deus colocou na tua mão. Diga graças a Deus por essa mão. Eu imagino os crentes que não tinham propósito de verdade no coração, dizendo assim: quer saber? A gente está vindo aqui orar e não está acontecendo nada. Já orei o primeiro dia, o segundo, o terceiro, nada de descer Espírito Santo. Vou embora para minha casa. Vamos comigo. E aí tem gente que vai sendo influenciada pelos outros. Irmãos, olhem para cá. Nem todo mundo que está do teu lado está no mesmo propósito contigo. Nem todo mundo que anda contigo está com a mesma fé que você. Desculpa a expressão, mas para de ser bobo. De dizer: não, todo mundo que ama comigo me ama. Todo mundo que anda comigo gosta de mim. Não. É por isso que a gente precisa ter discernimento espiritual e pedir para Deus ungir os nossos ouvidos. Senhor, quando a palavra de derrota chegar para mim e de desânimo, eu vou jogá-la por terra em nome de Jesus e eu vou continuar avante, à frente, para o teu nome ser glorificado em minha vida. Tem crente aqui, irmãos, que parou de sonhar. Deus colocou um propósito no teu coração, mas você parou de sonhar porque contou o sonho para quem não te via. Tome cuidado para quem anda contando os teus sonhos. E tem mais: rede social é uma bênção, mas para com isso. Tudo que Deus coloca no teu coração, tu vai para a rede social para colocar. Tem coisas, irmãos, que não é você e o seu melhor amigo, não é você e o seu pai, você e sua mãe. Tem coisas que é você e o eterno, é você e Deus. Ninguém deve saber, é você e o Deus do secreto. Mas quem tinha propósito de verdade permaneceu. 120 crentes permaneceram em Jerusalém, dizendo: Deus, derrama do teu poder. Atos 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar que nem nós estamos aqui. Que coisa linda. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Reverência. Não tinha ninguém fora do cenáculo comendo pipoca. Não tinha ninguém fora do cenáculo batendo papo. Não tinha ninguém fora do cenáculo, se fosse hoje, dando uma olhada no zap. Não, estava todo mundo reunido no mesmo lugar. E na maioria dos cultos, irmãos, falta reverência para a igreja. A gente entra no culto, parece que está num shopping, como foi dito aqui. Parece que a gente está na casa da mãe Joana, que conversa toda hora, levanta toda hora, olha o celular, olha o zap. Irmão, desliga o teu celular, se liga no trono da graça. Deus quer curar, quer batizar com o Espírito Santo, mas falta para a igreja voltar a ter reverência na presença de Deus. A gente, nós entramos num culto, não conseguimos sentir nem um arrepio, conseguimos sentir nada no culto. A gente começa a colocar a mão na cabeça e dizer: por que, Senhor? Aí Deus vai te começar a mostrar as coisas que estão acontecendo no culto. Por quê? Olha lá o porquê. Toda hora batendo papo, olha por quê. Deus não trabalha de qualquer jeito no meio da igreja, irmãos. Deus trabalha no meio de uma igreja que tem reverência, que tem respeito, que o culto não começa aqui, mas que o culto começa em casa, que a gente já vem com expectativa. Hoje não vai ser mais uma noite, mas vai ser um culto diferente. Eu creio que Deus vai curar, Deus vai encher a casa, Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu quero te convidar, levante a mão para cima que eu quero decorar sobre a sua vida. Essa noite será uma noite diferente. Deus vai encher o teu vaso, a tua vida, e o nome dele será glorificado em tua vida. Tem glória para dar para o Senhor aqui nessa noite.
e começam a julgar e dizer: estão cheios de mocho, estão cheios de vinho, estão embriagados. Mas Pedro toma a palavra e diz: olha, o que vocês estão vendo aqui não são pessoas embriagadas. O que vocês estão vendo aqui é a manifestação de Deus em cumprimento da profecia de Joel, que diz que Deus derramaria do Espírito dele nos últimos dias sobre toda a carne. A partir daquele momento, irmãos, a igreja e os discípulos que eram medrosos recebem poder e começam a pregar a palavra na autoridade do Espírito Santo. O texto sagrado diz que enquanto eles pregavam a palavra, as perseguições vinham. Por quê? Porque toda vez que uma igreja avança, que prega, que ora, que clama, não espere que Satanás vai pegar um buquê de rosa e vai entregar na nossa mão e vai dizer: continua porque eu estou satisfeito, continua porque eu estou gostando. Não! Sempre quando um crente avança, quando uma igreja avança, com isso virá perseguição, virá calúnia, virá afronta. Isso é para quê? Para a gente recuar? Para a gente parar? Não! Jesus de novo estava reunido com os discípulos e fez duas perguntas. A primeira: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Parece que os discípulos, eles nem sabiam responder, mas eles disseram: uns dizem que tu és Elias, outros Isaías, outros Jeremias, outros João Batista, e outros dizem que tu és um dos profetas. Ou seja, o povo sabe, mas não sabe de nada. Vai fazer a segunda pergunta. Então ele diz: quem vocês, meus discípulos, estão dizendo que eu sou? Parece que eu vejo um discípulo olhando para a cara do outro e não sabendo responder. Isso me intriga, porque tem muita gente que está na igreja, canta, mas não sabe quem é Jesus. Prega, mas não sabe quem é Jesus. Lidera, mas não sabe quem é Jesus. Bata no peito e diga comigo: eu preciso, meu Deus, eu preciso saber quem é Jesus. Uma pergunta provocativa para nós, irmãos. Vocês sabem quem é Jesus? Não estou falando saber de nome, não. Estou falando saber de experiência. Você falou com ele hoje? Você conversou com ele hoje? Ele falou contigo hoje? Será que nós sabemos quem é Jesus? Ou nós só falamos da boca para fora? Mais do que conhecer de palavras, Deus quer que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos experiência com Ele. E eu quero também declarar essa palavra para a tua vida. A partir de hoje, tem crente aqui que vai começar a ter experiência com Deus, orando na madrugada, pregando a palavra. Nós vamos passar a ter experiência com Deus. Aleluia. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus toma a palavra de novo e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre essa afirmação que tu acabou de dizer, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja primitiva avançou porque estava debaixo de uma promessa. Eles continuaram a pregar. O martírio começou a vir, e os discípulos começaram a morrer pelo viés do martírio. O último que sobrou, quem foi? O nosso irmão João. O imperador Domiciano pega João para tentar calar de vez a voz da igreja. Coloca João em uma ilha chamada Patmos, que se colocava prisioneiros políticos naquele lugar. Domiciano coloca João lá e diz assim: João, você vai ficar aqui, você vai ser, está proibido de falar com família, está proibido de ver os irmãos da igreja, está proibido de ter contato com qualquer pessoa. As portas da terra se fecharam para João. Sabe o que é o mais lindo, irmãos? O homem pode desistir de nós, mas tem um Deus que habita nos céus e está presente aqui nessa noite. Ele nunca vai desistir de mim e de você. O imperador disse: está fechado para você, mas Deus abriu uma porta no céu que homem nenhum pode fechar, e disse: vem para cá, João, e eu vou te mostrar não as coisas que talvez aconteçam, mas as coisas que certamente acontecerão. Quando João chega aos céus, a Bíblia diz que ele ouve uma voz por detrás dele como de trombeta. Quando João se vira para olhar, ele vê 7 candeeiros de ouro que representam a igreja, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem, Jesus de Nazaré. A gente aprende uma lição maravilhosa aqui.
Quando João vê isso, ele está dizendo para nós: o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Isso aqui é lindo demais. O mundo tem olhado para a igreja hoje, tem visto mentira, tem visto contenda, tem visto briga na igreja. O mundo tem olhado para a igreja e tem visto escândalo na igreja. Irmão, está faltando a igreja receber um poder tão grande, e o mundo passar a olhar para a igreja de novo e ver na igreja o poder e o brilho do Espírito Santo. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, nós temos essa responsabilidade sobre nós, da onde a gente colocar a planta dos pés. Quem olhar para nós tem que notar algo diferente, e isso é o brilho do Espírito Santo em nossa vida. Eliseu passava para lá, para cá, para lá, para cá, sem saber que estava sendo visto. Tinha um casal olhando para ele e dizendo: ali vai um santo homem de Deus. Eu quero declarar para as nossas vidas aqui, irmãos, ainda essa semana Deus nos dará um sinal. Vai ter gente olhando para nós, mas não é para julgar, não. Eles vão ver algo diferente em nossa vida. O teu vizinho, alguém no teu trabalho, alguém na tua escola, vai notar o agir e o brilho do Espírito Santo na tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. O texto diz que João começa aí e ele continua a narrar. Depois de viver 7 castiçais de ouro e Jesus no meio da igreja, ele diz que não estava só no meio da igreja, mas ele diz que Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Olhe para cá, irmãos. Quem é que é crente que tem mais de 15 anos de igreja? Levante a mão. Antigamente a gente ouvia muito essa frase: Jesus está passeando no meio da igreja. Só que a gente não dizia da boca para fora. A gente dizia e a gente acreditava no que estava falando.